E geralmente para os maridos virem, eles têm que quase que vir amarrados. Então eu queria sua opinião sobre isso e conversar sobre alguns pontos específicos desse check-up e por que fazer. Estamos começando então o podcast da Unigastro Multiespecialidade e hoje nós temos aqui como convidado, médico também do nosso corpo clínico, Dr. Otávio Paz. Dr. Otávio, boa noite. Boa noite. Nossa intenção hoje é conversar um pouquinho sobre a questão do check-up e da importância de pacientes, quando vão evoluindo na sua vida, chegando aos 30, 40 anos, fazerem check-up. Principalmente o homem que não é feito. A gente sabe da grande dificuldade que a gente tem. 60%, 70% dos pacientes de consultório nossos são mulheres. E geralmente para os maridos virem, eles têm que quase que vir amarrados. Então eu queria sua opinião sobre isso e conversar sobre alguns pontos específicos desse check-up e por que fazer. Então, vamos conceituar o check-up e primeiro agradecer o convite. O check-up nada mais é do que um conjunto de cuidados que a gente agrega, cuidados individualizados, no sentido de identificar potenciais riscos e identificar potenciais diagnósticos, né, que possam prejudicar, seja a capacidade daquela pessoa de trabalhar, prejudicar sua qualidade de vida, seja naquele momento em que é feita a análise, ou seja no futuro, em 10, 20 a 30 anos. Porque quando a gente fala de check-up, a gente fala de longevidade. E quando a gente fala de longevidade, a gente fala de qualidade de vida, né? Então, assim, antes o check-up era falado, basicamente era pensado em pessoas numa idade mais avançada. Hoje a gente está cada vez fazendo mais cedo, né? Exato. Hoje o preconizado é pelo menos, no máximo, a partir dos 40 anos, a gente começar a fazer o check-up. Mas é válido fazer esse tipo de cuidado antes dos 40 anos? Sim. E isso vai depender muito de cada perfil, de cada contexto. O check-up é uma coisa que é um cuidado que é individualizado, né? E o que seria, né? Um conjunto de cuidados, né? E esses cuidados perpassam pela entrevista médica, pela análise médica, pelo exame físico tradicional que a gente faz à beira do leito, que a gente aprende na faculdade, sobre análise de exames laboratoriais, exames imaginológicos. O que vai definir a extensão desse check-up? Justamente as informações que a gente coletar daquela pessoa. Qual a idade dela? Qual é o sexo dela? Qual é a atividade fim que ela exerce, né? Qual é a história de vida dela? Qual é o histórico familiar dela? Então essas informações, qual é o tipo sanguíneo dela? Até isso é uma coisa importante que traz para a gente informações, tipo, A positivo infarta mais que o AB positivo. Então é uma coisa que chama atenção e que, digamos, lança a luz por sobre algum cuidado que a gente precisa ter em saúde cardiovascular, né? E uma coisa importante que o senhor tocou foi a questão, assim, da dificuldade, eu não diria, digamos assim, só do homem, mas principalmente do homem, em entender que check-up é uma necessidade. E uma necessidade que se impôs à medida que a medicina foi evoluindo e o conhecimento médico foi evoluindo. Por que não usar esse conhecimento médico na tentativa de exercer uma medicina preventiva, né? A gente pode se antecipar ao risco? A insulina está aí para dizer isso. Eu posso conseguir perceber níveis de insulina aumentados antes da diabetes se desenvolver e posso promover intervenções, né? Isso acontece também em doenças inflamatórias, em algumas doenças de cunho genético, mas que vão se pronunciar numa idade um pouco após os 40, 50 anos de idade. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham consciência do check-up como um cuidado geral, seja para o homem ou para a mulher. Agora, aqui existe esse perfil realmente masculino, né, de ser resistente a se submeter a uma análise, check-up, seja por uma questão de insegurança, seja por uma questão de medo,
Porque ainda tem muito aquela questão do homem de ter medo de perder a sua autonomia, a sua capacidade funcional, né? Então, assim, eu vejo muito por esse lado, né? E muitas vezes as esposas são as catalisadoras que acabam conduzindo, de um jeito ou de outro, pacificamente ou não, a esses cuidados que são cada vez mais fundamentais e necessários. 2 pontos eu queria colocar aqui. Primeiro ponto é o medo de achar alguma coisa, que isso é muito mais evidente no homem do que a mulher. A gente vê isso no consultório todo dia. O homem ele não vai fazer o check-up por medo de encontrar alguma coisa. Ele chega dizendo assim, quem procura acha, então eu não vou procurar. E o outro ponto que eu queria discutir contigo, além desse medo, é a questão cultural do norte e do nordeste, de modo geral, aonde o homem macho não pode nunca se submeter a uma situação onde ele perca a autonomia dele. Essa questão cultural é um ponto. O outro ponto que a gente tem que ver também é o empresário, aquele cara que não tem tempo para fazer a coisa. A desculpa dele acaba sendo o tempo. Como vencer isso no consultório? Como convencer esses 2 nichos, o nicho cultural e o nicho empresarial, para que ele se trate, já que a gente sabe que a gente consegue detectar pelo menos com 10 anos de antecedência uma doença grave que pode levar esse paciente à morte? Então, a primeira coisa que precisa, a primeira barreira a ser rompida realmente é a barreira do medo, né? O homem, por natureza, ele tem medo de ficar incapacitado. E a doença é uma ameaça frontal a essa capacidade, sobretudo capacidade funcional. Tem outras capacidades também, mas a capacidade funcional seria, digamos assim, a central na minha análise, né? Como é que a gente consegue, digamos assim, romper essa barreira, né? Primeiro, tem que haver uma conversa muito franca. E nesse aspecto, Dr. Marcos, eu acho que assim, a relação médico-paciente tem que recuperar aquele vínculo de confiança. Então, por exemplo, tempo de escuta é uma coisa fundamental, né? E disponibilidade para explicar, né? Muitas vezes a gente tem medo do que a gente não sabe, né? É o medo do desconhecido, né? Às vezes o desconhecido é desconhecido voluntariamente, né? Eu ignoro porque eu não quero saber, eu não quero ter essa possibilidade na minha frente. Faz negação, né? Exatamente. Que é aí que o médico tem que se portar de maneira elegante, não precisa usar de terror, nem de uma ameaça e de nenhum exemplo dramático, para convencer de que aquele cuidado ele é pertinente, ele é necessário. A minha experiência, o que a gente tem visto é que quando a gente tem, digamos, um grau de resistência muito alto, a gente tenta ganhar um ponto. Então, assim, eu vou colocar um paciente de vida real. É um paciente estrangeiro, holandês, diabético, que usa insulina há muitos anos, que tem um câncer de próstata, que está usando o medicamento há 5 anos, mas nunca voltou no urologista para poder, digamos assim, estabelecer o que está acontecendo. Esse paciente não volta no urologista por medo, por pânico. Ele não quer saber como a doença dele está. O estado geral dele está razoável, né? Mas aí, o que a gente precisa? A tendência natural nossa é querer assumir esse paciente na sua integralidade, tentar cuidar de tudo. E isso assusta, né? Esse volume. A gente pode dizer, não, Mr. Peter, a gente vai primeiro analisar a questão de sua próstata. Vamos ver em que tamanho está, vamos ver como é que está o PSA. À medida que ele vai vendo que as informações que vão sendo trazidas para ele estão sendo trazidas num cunho informativo e de cuidado, ele vai perdendo o medo. Então, o mesmo paciente que estava reticente a fazer um check-up geral, depois que ele passa pela avaliação, digamos, da doença prostática, nesse caso concreto que eu tenho, ele diz para mim, mês que vem eu volto para a gente completar o nosso check-up. Quer dizer, a gente conseguiu vencer a barreira cumprindo apenas uma etapa. Tinham várias questões nele, né? Tinha diabetes, a hipertensão, a doença cardíaca, a doença prostática. Eu escolhi o ponto mais que eu julguei na hora mais, digamos assim, crítico
o ponto mais sério, pois 5 anos de um câncer de próstata sem tratamento é uma coisa que me deixou particularmente preocupado, né? Então, assim, mas da feita que eu escolhi um ponto só, digo, vamos só nesse, vai avaliar inicialmente, e ele viu o acompanhamento. E aí, o nosso modelo de check-up, ele é transformador nesse aspecto, porque o paciente ele se sente acompanhado, ele não vai sozinho, ele vai para lá e ele vai encontrar com o senhor, ele vai encontrar comigo, ele vai receber a explicação na hora, e uma explicação sempre acolhedora, nunca uma explicação que seja aterradora, né? Então, eu acho que essa questão, que assim é universal, não se trata só do paciente do norte, do paciente do nordeste, mas eu entendo perfeitamente como quando o senhor coloca essas questões, eu estou trazendo um paciente da Holanda e que tem esse comportamento. Tem o mesmo problema. Exatamente. Quando a gente toca no paciente, digamos, vamos colocar o estereótipo do homem super ocupado, seja um médico cirurgião digestivo de grande sucesso, seja um médico cirurgião digestivo de grande sucesso e empresário, ou empresário que não tem tempo, na verdade são prioridades, né? É aquela desculpa que a gente encontra que é, digamos, socialmente virtuosa para que a gente não cuide de si próprio, né? E é um mecanismo que eu já usei, que o senhor já usou e que quem nunca, né? Atire a primeira pedra, o homem que nunca fez isso, né? Então, assim, é muito, digamos assim, conveniente, mas essa conveniência custa caro, né? Eu tenho um outro caso para ilustrar também, de um paciente que nunca tinha tempo, da área, ele atua, é um personagem que atua no direito, né? E que pelo menos há 7 anos ele não visitava médico, ele ia só no reumatologista tratar da doença autoimune dele, né? Eu digo não, agora a gente vai fazer um check-up sério e eu vou abordar outras questões. Encontramos uma obesidade grau 2, encontramos uma doença uma infiltração gordurosa do fígado, encontramos uma hipertensão, encontramos um bloqueio de ramo direito. À medida que ele foi percebendo que esses 7 anos de uma certa negligência com sua própria saúde, ele foi tomando cada vez mais dimensão do que ele tinha feito, das consequências que ele ia precisar assumir, né? Isso teve um efeito muito positivo, porque a partir daquele momento ele entendeu e aceitou o cuidado, né? E aquela história, o nosso modelo de check-up deixa o paciente muito ligado a nós, muito conectado, literalmente. É um paciente que vai ter o nosso número para poder tirar a dúvida. A gente vai conseguir transmitir para ele os resultados e a interpretação dos exames em tempo real, né? Então, assim, saiu o resultado, ele está recebendo a explicação. Ele não vai receber um laudo frio para ser interpretado por ele próprio, que ele vai jogar no Google ou numa inteligência artificial. Porque não adianta. A inteligência artificial, além de psicopata, ela é uma analfabeta funcional, né? A gente precisa de um cérebro humano por trás para interpretar. Então, quando ele recebe o laudo sozinho, ele funciona de um jeito. Quando ele recebe já a tradução do laudo dita por o senhor ou por mim, a interpretação e a aceitabilidade é outra. Isso é transformador nessa visão, né? Então, aquela pessoa que não tinha o hábito de ir, ela vai ter desejo de ir periodicamente, que é o correto, né? Que é o que a gente devia aprender com o feminino, que elas fazem esse cuidado, né? E que é um cuidado, no caso do feminino, que já está consagrado há décadas. E isso vem de épocas muito antigas do próprio preventivo, né? O nome já diz, era preventivo, né? Então, exame assim, preventivo. Existia todo um ritual, isso há 30, 40, 50 anos atrás. Então já está consagrado no inconsciente coletivo feminino. O homem, talvez assim, se eu fosse traçar um paralelo, o preventivo começaria com 40 anos de idade por causa da próstata, né? Então, assim, isso a gente conversa há quanto tempo? Há 20, 25 anos? Pouco tempo atrás. Muito pouco tempo diante do que a gente coloca no cuidado da mulher, né? No cuidado da ginecologia. Então, assim, é toda uma transformação e é todo, digamos, um trabalho de convencimento, mas que
é tudo passível de conversa e de convencimento a partir de argumentos tranquilos, argumentos honestos e que sejam muito claros. Hoje a gente está numa era que a medicina virou um mercado, né? A gente muitas vezes assim vê que assim aqueles exames assim me dá arrepio, né? Eu tenho calafrio quando vejo. Um dia desse eu recebi um arquivo com 64 páginas, exames. Uhum. Nossa, tinha toda a tabela periódica, né? Para que serve aquilo? Até hoje, o senhor sabe que eu fui um bom aluno, né? Então, Sim. assim, até hoje eu fico me perguntando qual é a importância da dosagem de zinco, entendeu? Então, Ah, assim, e o volume da dosagem de zinco hoje é um negócio absurdo. absurdo. E qual o impacto disso, né? E outros metais pesados, como chumbo, como se todo mundo tivesse no garimpo. Então, assim, Minamata, todo mundo tem Minamata agora, Bahia de Minamata. exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não tratar o paciente como commodity, né? Ele não é um produto, ele é uma pessoa que Exatamente. merece cuidado, né? Então, assim, quando ele percebe isso, quando ele tem essa percepção desse cuidado legítimo, eu acho que a coisa se transforma. E o convencimento do homem vai muito por isso, né? Nesse ponto, Otávio, vamos conversar assim. 2 pontos. Quais seriam, num check-up, os pontos principais a serem avaliados? Uma síndrome metabólica, uma parte cardiológica, a parte pulmonar. Qual delas a gente coloca de modo geral e em qual delas a gente mais acha hoje problemas? Esse seria um ponto a ser olhado. E segundo, a hora que eu recebo um diagnóstico, por exemplo, de um colesterol a 300, um lipidograma alterado, eu recebo, por exemplo, um mapa e um holter com uma alteração de uma hipertensão moderada. Isso é sentença de morte? Porque o homem pensa que sim. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso. Aquela coisa, não é uma sentença de morte, mas às vezes para o homem ter que fazer um tratamento ou tomar um comprimido é uma sentença de morte, a não ser que seja uma tadalafila. Com certeza. Mas o que a gente precisa quando a gente fala desse assunto, doutor Marcos? Individualização, né? E o que a gente encontra mais hoje, né? Dentro da conversa, da primeira entrevista médica, que é a nossa antiga e tradicional e querida anamnese, né? Identificar fatores de risco. Fatores de risco próprios ao paciente, fatores de riscos inerentes à atividade que ele exerce, fatores de risco da família. A partir daí eu consigo estabelecer se aquele paciente tem o maior risco de uma doença pulmonar, se aquele paciente tem o maior risco de uma doença metabólica, se aquele paciente ele corre um risco de ter uma síndrome coronariana aguda numa idade muito tenra. Vamos colocar um médico plantonista de UTI que está ali na beira do burnout e que, assim, esse paciente, qual é o risco dele? Então, assim, mas no geral, hoje o risco que mais eu identifico e que é o mais silencioso é o risco metabólico. É justamente o colesterol, é o triglicerídeo, é a glicemia, é a gordura abdominal, né? Os níveis de insulina dele, os níveis de cortisol, né? O nível de cortisol é uma coisa ainda muito difícil de ser interpretada, mas os outros, como o nível de insulina, né, tem índice Roma que a gente pode calcular, o laboratório calcula isso com toda a facilidade do mundo, né? A gente consegue identificar a doença metabólica. E diante daquilo, a gente consegue fazer uma intervenção antes que o paciente comece a desenvolver qualquer sintoma, né? E aí eu ilustraria com mais um outro paciente, né? Um paciente jovem, fez 50 anos de idade há 2 meses atrás, um paciente que ele mora em Paramaribo, do Suriname, né? Você vê, é um perfil atlético, né? Mas você vai ver, faz a bioimpedância dele, você vê que o componente muscular dele está reduzido, ele até tem músculo, mas ele tem gordura demais. O percentual de gordura está ali para 35%, 40%, quando deveria estar abaixo de 22%. Você olha para ele, é um cara esbelto, né? Então, assim, é o que os americanos chamam de thin outside, fat inside, né?
Ele é magro por fora e gordo por dentro. Porque quando a gente foi fazer a análise dele, além da bioimpedância mostrar esse teor de gordura que ele tinha, a gente conseguiu perceber com outros exames também que a insulina dele, os níveis de insulina deveriam estar até, por exemplo, não vou lembrar aqui o nível de referência certo do laboratório que ele me trouxe, 17. Estavam em 45. Né? Então, assim, a gente precisou fazer uma intervenção, mas ele não era diabético, mas o pai era. Então, a partir daí, a gente começou uma intervenção onde ele conseguiu normalizar os níveis de insulina, ele conseguiu normalizar a gordura hepática, ele conseguiu perda ponderal. A perda de peso dele foi uma perda de peso que foi irrelevante, até porque não era a meta, mas a gente conseguiu ali adiar a progressão da doença metabólica dele, no caso a diabetes. O pai é diabético insulino dependente. Ele poderia se tornar dentro de 2 a 3 anos. Vai demorar mais uns 10, a não ser que ele largue os cuidados. Mas agora, a partir dessa observação que a gente fez e dessa identificação desses fatores, ele não deixa nunca mais de se cuidar. Porque ele quer manter a longevidade dele. Doutor Otávio, muito bom, só para a gente finalizar aqui, né? Então, só para resumir, é muito melhor prevenir do que remediar, é isso? Muito melhor, muito melhor. Pode dar um certo estresse no primeiro momento, pode dar um trabalhinho, me convencer a ir ao médico, mas em contrapartida é muito melhor do que eu ficar depois ou, em alguma medida, restrito na minha capacidade funcional ou ter que tomar um punhado de comprimido como se fosse um punhado de farinha. Exatamente. Muito obrigado, doutor Otávio. Excelente conversa e boa noite a todos.